Olá, tudo bem? Vamos retomar a nossa formação, o nosso curso de Introdução à Teoria Política Clássica com a nossa aula 6. A aula 6, nós vamos dialogar com um autor italiano do século XX que fez um importante diálogo com alguns autores das aulas anteriores, dentre os quais destaque-se John Stuart Mill, o inglês do século XIX, e o Tocqueville, francês, que estudou um pouco do que ele chamou de democracia americana, ali entre o final do século XVIII e início do século XIX, né? E dialogou fundamentalmente com a tradição liberal, tentando estabelecer uma síntese para compreender a democracia no seu tempo, no século XX. Então, o autor que nós vamos discutir nessa aula 6 é o italiano, um intelectual muito respeitado no século XX, um agente político também no seu país, na Itália, foi senador da República Italiana, o italiano Norberto Bobbio, né? Então, nós vamos fazer um diálogo, estabelecer um diálogo com esse autor, tendo como ponto de partida essa chamada tradição liberal, que nós estamos discutindo desde as aulas anteriores, que essa tradição vai definindo o que é a democracia e quais são os principais problemas democráticos nossos na contemporaneidade, né? Então, como nós já estamos enfatizando desde o início do nosso curso, o problema democrático é o problema central da nossa formação. E para discutir esse problema, nós estamos dialogando com autores clássicos da tradição liberal. E agora adentrando no italiano Norberto Bobbio, que vai tentar estabelecer uma espécie de síntese, né, entre a democracia, compreendida desde os gregos, desde dos antigos, né, gregos clássicos, passando pela tradição liberal dos séculos XVIII e XIX, chegando a uma perspectiva do que ele vai chamar de democracia possível no século XX. Então, o título da nossa aula é Norberto Bobbio e as promessas da democracia. É possível conciliar o liberalismo com a democracia? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo na nossa aula 6. É um esforço que o Norberto Bobbio faz no texto que nós vamos trabalhar dele nessa nossa aula, que é o texto Liberalismo e Democracia, né? O título já evidencia esse esforço intelectual e político que o Norberto Bobbio faz de fazer essa discussão, destacando que é preciso que exista uma conciliação entre liberalismo e democracia na sua leitura, que a democracia sozinha seria ingovernável, é algo que nós vamos ver mais para o final da nossa aula de hoje, e que o liberalismo sozinho descamba para a negação da igualdade social, para a negação da inclusão das maiorias nos processos políticos. Então, para ele era importante que existisse uma conciliação. Cabe a nós, de forma crítica, fazendo a leitura crítica do texto, estabelecer uma interrogação, né? Que interrogação é essa? Perguntar se na sociedade capitalista, né, na sociedade que vivemos hoje, por exemplo, se é possível pensar nas bases do capitalismo individualista e que privilegia a propriedade privada, o exercício pleno da democracia. Essa é uma perguntinha aberta que nós precisamos seguir debatendo sempre. Mas, voltando aqui mais precisamente à nossa aula sobre Norberto Bobbio, vamos adentrar aqui no contexto histórico do autor, né? Então, como eu já falei no início, Norberto Bobbio é um contemporâneo nosso do século XX, né? Faleceu recentemente, no início do século XXI, em 2003, e foi um ator aí pôde vivenciar de forma privilegiada grandes acontecimentos do século XX, dentre os quais a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então, ele viveu
boa parte do século XX, né? Norberto Bobbio nasceu na Itália em 1909, viveu o que o historiador Eric Hobsbawm chamou de o breve século XX, né? Viveu as guerras mundiais, os regimes totalitários, pôde testemunhar a Revolução Russa de 1917 e o chamado socialismo real na Rússia e em outras partes do mundo, as revoluções chinesa de 1949 e cubana de 1959, revoluções socialistas, né? Os golpes militares na América Latina, os vários momentos da história política italiana, né? Então, da conturbada história política italiana, né? Então, o Norberto Bobbio, ele foi testemunha, partícipe, né? De todos esses processos a partir da Europa, a partir da Itália, né? Como intelectual ativo que era, professor universitário, ele foi um partícipe bem atuante do seu tempo, né? E o Norberto Bobbio, ele pôde analisar do ponto de vista político, né? Ele também era jurista, discutia questões na seara jurídica, do Estado, né? Da concepção do Estado, do funcionamento do Estado, enfim. Mas ele pôde vivenciar sistemas políticos distintos, analisando elementos do seu funcionamento, suas contradições, enfim, suas condições de possibilidade de existência, né? Então, o Norberto Bobbio, no século XX, ele pôde vislumbrar tanto os regimes totalitários no seu país, na Itália, o fascismo, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética, a partir da Revolução Russa de 1917, as ditaduras militares na América Latina, o chamado regime democrático liberal nos Estados Unidos, o estado de bem-estar social na Europa, né? Então, ele viveu e pôde analisar sistemas políticos distintos, alguns auto-intitulados democráticos, outros nem tanto, alguns democracias liberais, outros democracias sociais para alguns, outros ditaduras sociais para outros, né, nos regimes socialistas, enfim. Então, o contexto histórico do Norberto Bobbio foi um contexto histórico muito intenso do ponto de vista da compreensão desses diferentes regimes políticos, né? E por fim, o Norberto Bobbio pôde vivenciar, em todos nós, né, no final do século XX, principalmente, a ascensão do neoliberalismo, né, desde os anos 70, principalmente com a Margaret Thatcher na Inglaterra e com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Então, a ascensão do neoliberalismo, principalmente a partir dos anos 70, foi também um dos elementos que o Norberto Bobbio pôde vivenciar e analisar como intelectual e intérprete do seu tempo, né? Então, é nesse contexto histórico que o Norberto Bobbio vai ser um fervoroso defensor dessa perspectiva de conciliação possível entre liberalismo e democracia dentro de uma dimensão das promessas democráticas, né? Na ciência política nós chamamos de promessas democráticas aqueles elementos que a democracia deveria ter como algo intrínseco à sua própria existência, como, por exemplo, a igualdade social, né? Ou a inclusão de todos e todas na participação política, na cidadania plena, né? Ou a liberdade de associação, liberdade de imprensa efetiva, enfim, organização econômica pautada pela sociedade, né? Agenda econômica pautada de fato pela participação democrática dos cidadãos, né? Então, essa perspectiva das promessas democráticas, seja para o ordenamento da agenda econômica, seja para a redução das desigualdades, seja para a ampliação contínua e consistente da participação das maiorias nos processos políticos, né? Tudo isso faz parte do bojo daquilo que o Norberto Bobbio vai dizer que apenas com a conciliação entre liberalismo e democracia isso seria possível, inclusive analisando os diferentes regimes políticos do seu tempo, do século XX, né? Do estado de bem-estar social ao stalinismo soviético, passando pela democracia liberal dos Estados Unidos,
chegando às ditaduras neoliberais na América Latina, né? No caso, por exemplo, do Chile. Então, é nesse contexto histórico que nós vamos fazer essa discussão mais específica da política, do diálogo que o Norberto Bobbio faz com as ideias políticas clássicas de autores liberais, com destaque para Tocqueville, que nós estudamos na aula 3, e para John Stuart Mill, que nós estudamos na aula 5, né? Tocqueville na aula 4 e John Stuart Mill na aula 5, né? O Norberto Bobbio vai seguir num percurso que nós estamos propondo aqui para a nossa aula, a partir da sua obra Liberalismo e Democracia, que é o seguinte, né? Primeira questão importante para a nossa aula, né? A relação entre liberalismo e democracia. Algumas aproximações e alguns distanciamentos do ponto de vista da história e do percurso histórico e político que esses conceitos percorrem aí ao longo do tempo, né? Então é um elemento importante. O Norberto Bobbio vai analisar um pouco nos primeiros capítulos desse pequeno livro Liberalismo e Democracia, a questão da origem grega da democracia, pautada pela igualdade social, e a questão da origem moderna do liberalismo, pautado pela liberdade individual. Ponto 2, a proposta de separação entre o liberalismo econômico e político, né? Olhando para o século XX, a partir dos problemas do século XX, o Norberto Bobbio vai dizer: peraí, existe um liberalismo econômico, até mesmo um neoliberalismo, que muitas vezes se afasta da democracia porque quer ficar blindado dos processos de participação e controle popular, por exemplo, em discussões como a autonomia de Banco Central, ou definição de meta de inflação a partir de meros indicadores econômicos, relatórios do mercado, e sem esse vínculo social ou dos anseios do povo ou dos povos de cada país, né? E o liberalismo político, que para ele significa liberdade individual ou garantias de liberdades e direitos universais, né? Nós vamos ver aí no decorrer da aula. Mas aí para ele é preciso ter esse olhar de separação que alguns outros autores críticos a Bobbio vão dizer que não é possível, né? Porque nós estamos inseridos numa sociedade capitalista liberal que acaba pautando os sistemas políticos, né? Mas Bobbio vai propor essa perspectiva de separação. O ponto 3, que seria a questão lá dos direitos universais dos seres humanos, né? Vida, liberdade, segurança, felicidade, enfim. O Bobbio vai dizer que o exercício do liberalismo significa o exercício e reconhecimento desses direitos tidos como universais e inerentes a todos os seres humanos. E tendo a democracia como um método, é preciso avançar na efetivação disso, e o liberalismo vai apresentar isso como algo necessário, né? Como algo que necessariamente deve ocorrer, né? Então, para o Bobbio isso é muito caro, né? Essa questão dos direitos, e ele vincula diretamente a perspectiva do liberalismo, né? E por fim, a quarta questão é a democracia como método dos sistemas políticos liberais, né? Desenvolver a democracia como método incide diretamente na força da liberdade, né? Então, para Bobbio, a democracia possível na contemporaneidade, desde o século XX, é a democracia como método, né? O método democrático que fortalece a participação dos cidadãos, que permite a liberdade de associação, que está lá desde Tocqueville, que reconhece que os trabalhadores precisam se organizar e apresentar seus pleitos, que está lá em John Stuart Mill, que reconhece que cada indivíduo tem seus direitos universais, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à felicidade, né? Então, tudo isso faz parte de um processo que se efetiva na democracia não como uma essência, mas como um método que efetiva os ideais liberais, né? Então, esse é mais ou menos o caminho que o Bobbio vai traçar nessa perspectiva da compreensão dele, das condições de possibilidade para a conciliação entre a democracia e o liberalismo, que para ele era o único caminho possível
para uma democracia efetiva na contemporaneidade. Então é nesse percurso que nós vamos caminhar aqui na aula 6, vamos seguir daqui a pouco trazendo essas e outras questões a partir da obra Liberalismo e Democracia do italiano Norberto Bobbio, e vamos juntos seguir a nossa formação na nossa aula 6.